Fazer esquema de ler e comentar, né? Vamos lá. Então, Vande Shri Guru Garangoradha Govinda Sundaru Sai Guru Gyati Chate Gita Gurartha Guravam. Jai Shri Guru Maharaj Ki Jai. Jai Shri Gita Ki Jai. Caminho da Devoção, capítulo 9. Tesouro oculto da Devoção. Acho que é o 11, né? Bateu? Não, 11 é o visão da forma transcendental. Não, Raja Gurya Yoga, o tesouro oculto da devoção, é 9. As Divinas Glórias do Senhor, Caminho da Devoção é o 12. O 12, né? 225. Logo depois da visão da forma universal. Então vamos ler o capítulo 12 do Srimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto, por Srila Bhakti-Rakshita Devoção Maharaj, Srila Guru Maharaj. O capítulo 12, Bhakti Yoga, o caminho da devoção. Esse capítulo tem 20 versos. Vamos lá. Arjuna perguntou: entre os devotos que estão constantemente ocupados em sua adoração, em sua forma humana original de Shyama Sundar, com devoção exclusiva, e aqueles que adoram o Brahman impessoal, qual deles conhece melhor o yoga? Então, a Arjuna acabou de ter o darshan da forma universal de Shri Krishna, e nós sabemos que impacto isso causou nele, e as orações dele para poder ver Shri Krishna novamente na sua forma de 2 braços, que ele conhece e está acostumado e tem intimidade, com quem tem intimidade, e Shri Krishna dizendo para ele, após o retorno à sua forma habitual, que essa forma habitual de 2 braços, né, chama Sundar, é a mais rara de todas. Então isso faz surgir essa questão no coração de Arjuna, né? Entre os devotos que estão constantemente ocupados em sua adoração, sua com S maiúsculo, então ele está se referindo a Shri Krishna, né? Os devotos que estão constantemente ocupados em sua, Shri Krishna, adoração, em sua forma humana original de Shyama Sundar, com devoção exclusiva, e aqueles que adoram o Brahman impessoal, qual deles conhece melhor o Yoga? Claro que a gente está considerando aqui Buddhi Yoga, né, que é o Yoga que está sendo apresentado de forma sequencial no Shri Gita, que termina em Bhakti Yoga, né? Então, quem conhece melhor o Yoga? E o Senhor Supremo disse: em minha opinião, aquele que, com fé no divino, em minha opinião, aqueles que, com fé no divino, estão absortos em pensar em mim, Shyama Sundar, e me adoram constantemente com devoção exclusiva, são os melhores conhecedores do Yoga. Então, aqueles que estão absortos em pensar em mim, Shyama Sundar, e que me adoram constantemente com devoção exclusiva, são os melhores conhecedores de Yoga. Essa é a resposta direta que Shri Krishna dá, sem dar nenhum espaço para outras conclusões. Mas aí ele apresenta mais coisas, né? Nos versos 3 e 4 ele diz: contudo, aqueles que controlam completamente seus sentidos, que têm disposição equânime diante de tudo, que estão dedicados ao bem-estar de todos os seres e assim adoram meu indefinível, impessoal, onipenetrante, inconcebível, imutável, inalterável, eterno e sem forma aspecto do Brahman, eles também me alcançam como Brahman. Comentário. A declaração do Senhor Supremo de que, abre aspas, os adoradores do Brahman também me alcançam, fecha aspas, não deve ser mal interpretada, significando que os impersonalistas estão no mesmo patamar dos devotos. A chave de como os impersonalistas também podem alcançar Krishna foi oferecida nos escritos de Srila Bhaktivinoda Thakur. Uma pessoa pode progredir no caminho de ação abnegada até o estágio da meditação, como é descrito nos 6 primeiros capítulos do Gita. Nessa altura,
ela pode passar por grandes dificuldades na busca pelo Senhor pelo caminho do impersonalismo. Mas quando progride rumo ao estágio de dedicar-se a realizar trabalhos que beneficiem a outros, Sarva Bhuta Hitarataha, ela pode obter a oportunidade de prestar serviço a um devoto puro. Por exemplo, se uma pessoa dedica-se a um trabalho que beneficia o público em geral, como abrir ou administrar um hospital, se presta algum serviço mesmo sem saber a um devoto do Senhor, um Vaishnava, seus méritos devocionais começam. Agyana Shukriti. Pela associação com um devoto, Sadhu Sangha, a pessoa desenvolve fé na forma pessoal e divina do Senhor e automaticamente abandona o esforço de alcançar o Brahman em pessoal. Com tal fé, a pessoa pode refugiar-se em um guru genuíno, ocupar-se nas práticas devocionais baseadas em ouvir e cantar os santos nomes e as glórias do Senhor e progredir no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Assim, o Sri Krishna indica, abre aspas, eu sou a meta última e o Brahman é apenas uma posição relativa. Não é o absoluto final, pois a posição absoluta é minha. Somente se os impersonalistas servirem a outros, poderão vir a mim, pois o único caminho para vir a mim é através de um Vaishnava. E agora, Srila Guru Maharaj, nós estamos lendo um comentário dele, ele vai citar o Srimad Bhagavatam. Então, ele cita o livro 5, capítulo 12, verso 12. Canto 5. Canto 5, capítulo 12, verso 12. Rahuganaita tapasa na yati na chejaya nirvapanan grihadva na chindasa naiva jalagni shuryair vinamaha padarajo vishikam. A tradução é, né? O sábio Jada Bharata disse ao rei Rahugana, ó Rahugana, sem banhar-se no pó dos pés sagrados, ou seja, sem serviço, dos devotos puros, que são os Mahabhagavat Vaishnavas. Então, sem banhar-se no pó dos pés sagrados dos devotos puros, a pessoa não pode conhecer o Senhor Supremo apenas por adotar a vida religiosa de Brahmacharya, ou de Grihasta, ou de Vanaprastha, ou de Sannyasi, ou mesmo por adorar os semideuses da água, do fogo, do sol, etc. Agora, Canto 7, capítulo 5, verso 32. Naishamati stavat uru kramangrim prishati anartha pagamo yadartha mahiyasam padrajo vishikam nishkinchananam navrinitayavat. Tradução. Prahlada Maharaj disse, enquanto as pessoas de mentalidade mundana não se banharem no pó dos pés dos devotos rendidos ao Senhor Krishna, que estão livres do apego mundano, não poderão obter um toque sequer dos pés de lótus de Krishna, que são os destruidores de todos os obstáculos. Fecha aspas. Então, a gente está vendo aqui que banhar-se no pó dos pés sagrados significa seva, significa serviço a essa pessoa. Então, sem serviço aos devotos rendidos ao Senhor Krishna, nós não obteremos qualquer serviço a Krishna. Pensar que o Senhor considerou igualmente os aspectos pessoal e impessoal é um erro muito comum. Em resposta à dúvida de Arjuna a esse respeito, o Senhor declarou claramente que os personalistas são superiores aos impersonalistas. Mesmo assim, os impersonalistas também recebem uma oportunidade de alcançá-lo, porque sem ele não existe meta. Sem adotar o caminho da devoção, os adoradores do Brahman impessoal alcançarão o Brahman, a brilhante refulgência da divina forma do Senhor Shri Krishna. Então aqui termina o comentário de Srila Guru Maharaj. Eu vou continuar lendo, tá bom? A Juna perguntou aí qual que é melhor, né? O caminho para atingir Deus, se é o Brahman, que é a refulgência dele, né? Tatasa Shakti, a energia marginal dele, ou o Bhagavan, que é a suprema personalidade, Deus pessoa, né? E a nossa linha, Gaudiya Vaishnava, é de atingir o Brahman, atingir o Bhagavan, né? Atingir o Bhagavan. Então, atingindo o Bhagavan, amor puro por Deus, nós iremos não para o Brahmajyoti ou para o Brahmaloka, Loka local,
ou Tata Sachaki, nós vamos para Goloka Vrindava, né? Enfim, para Vaikunta. Vaikunta quer dizer sem limites, né? Ou a gente vai, enfim, para o mundo transcendental. O mundo transcendental é um mundo positivo, porque o Brahman é um mundo neutro, na verdade, né? Lá não tem tristeza, mas também não tem felicidade. A alma está inerte, a alma está, como disse lá Siddhartha Maharaj no livro A Busca por Sri Krishna, a Realidade do Belo, Siddhartha Maharaj fala que lá, o local, a alma não tem livre-arbítrio, e livre-arbítrio quer dizer consciência. Então a alma está lá inerte, como uma pessoa em estado de coma. Eles dão também, fazem um paralelo com um paciente em estado de coma. Ele não está sofrendo, mas também ele não tem nada, ele não está participando de nada. Então a alma nesse ponto, no Brahman, né, ele está lá inerte, não tem a alegria, não tem a ananda que tem no mundo transcendental. Então, qual que é superior? É claro que é o local que tem Ananda. E outra, a alma no Brahman, ela não é eterna lá. Nós já viemos de lá, né? Nós estávamos todos lá, né? No Tata Sachaki. Nós viemos de lá. Nós somos uma partícula, uma centelha de Deus, a energia que envolve Deus, né? Tata Sachaki. Nós viemos de lá e alguns querem voltar para a mesma região, né? Mas lá não tem nenhuma felicidade como Ananda, como tem no mundo transcendental. E a alma não é eterna lá. O local é eterno, mas a alma não é eterna. O Brahman fica entre o mundo material e o mundo transcendental. O que envolve, né, é uma divisão entre um e outro, a energia de Deus. Então, Krishna deixa muito claro aí que o nosso caminho, segundo o Gaudiya Vaishnavismo, é atingir o Bhagavan. Né? É superior, é supremo, né? E os gurus da nossa missão sempre falam isso. E aí nós temos o livro também, Sri Brahma Samhita, né? Que ele descreve como que é o mundo transcendental. É o senhor Brahma falando como é o mundo transcendental, né? Onde você vai ficar eternamente lá, você vai ganhar um corpo eterno, né? O Brahman não é um corpo eterno, você está lá, mas você não tem um corpo eterno, porque você vai ser questionado em algum momento. Você quer me servir por Deus, né? Vai ser questionado por Deus. Você quer me servir ou você quer desfrutar? E a maioria está lá no mundo transcendental. As escrituras, acho que, não sei qual Purana que fala, 3/4 escolheram servir... Oi? Acho que é o Padma Purana. 3/4 escolheram servir Deus. Infelizmente, nós estamos num quarto que não escolheu servir Deus. Nós escolhemos ser servidos. Nós quisemos, na verdade, ser Deus, né? Porque Deus é o desfrutador supremo. E a gente quer desfrutar de tudo. Silachara Maharaj deu uma aula que eu li esses dias aqui, né? Falando da praçada, do Kirtan. A gente quer desfrutar da praçada, Silachara Maharaj falou. E a praçada, e ele deixa muito claro, praçada é um serviço devocional. É um dos 64 Bhakti-yangas, é a praçada, né? Um desses 64 serviços devocionais é a praçada. E tem uma grande diferença entre honrar a praçada e comer. Ele fala. Então, quando o devoto está sentado um do lado do outro, ele diz, né? Foi uma aula que ele deu para os bengalis lá na Índia, né? Então, tem aquele monte de hindus sentados um do lado do outro, e aí ele vai colocando, chega alguém dando, né? Distribuindo a praçada, e aí ele olha para o prato do outro e fala, ele colocou mais panir para o outro do que para mim. Ele não está honrando o praçada, ele está comendo comida. Silachara Maharaj fala. Ele não está fazendo serviço, ele está olhando a praçada como comida, e não é igual. Né? Mesmo que seja praçada, não é igual, a pessoa está vendo como comida. E ele fala também do Kirtan, né? O Kirtan não é para nós, o Kirtan é para Deus. Quando a gente canta o Kirtan, tanto no Arati como aqui sentado, não é para nós. Nada é para nós. E a gente quer desfrutar até no templo. A gente já desfruta 24 horas do dia, o tempo todo, né? E até no templo, no parikama, enfim, no local sagrado, lugar santo, a gente quer desfrutar. Então, se a gente continuar com esse desfrute, nós vamos continuar no mundo material. Se a gente renunciar a tudo, se a gente começar a ler, porque Jnana Yoga vai levar a gente também para o Brahman, né? É uma das formas de você ir para o Brahman, é você ler Jnana Yoga.
e você vai ficar para um lugar neutro. Nem tem felicidade, nem tem tristeza. O mundo material é o mundo do sofrimento, né? Os gurus falam. O mundo Brahman é um mundo intermediário, nem sofre nem é feliz. E o mundo transcendental é o mundo de Ananda, a bem-aventurança. A gente não tem ideia do que seja essa felicidade. Eles falam para a gente, mas a gente não tem. Nós nunca tivemos lá. Né? Quando falam de volta para o Supremo, outro dia estava lendo, né? E de volta para o Supremo não é de volta para o mundo transcendental, para Vaikuntha. Nós nunca tivemos lá. A única alma que está lá e vem para a Terra ou para o mundo material é a Nitya Diva, é uma alma eterna associada de Deus, como eles aqui ao lado. Pelo menos a gente tem fé que eles vieram de lá. Né? Ou Namacharya Silaharida Sakura, enfim, todo Guru Parampará, e mesmo quem não está no Guru Parampará. Né? Eu escutei uma aula de Silashara Maharaj ele falando, não são todos que estão no Guru Parampará, no nosso Guru Parampará. Por exemplo, Lokanatha Das Goswami, o Guru de Narottama Das Thakura, ele não está no Guru Parampará. Mas é um devoto puro, ele veio do mundo transcendental, ele deu aqui toda a orientação e ele voltou para o mundo transcendental. Então essa alma é Nitya Diva. Não é como nós que somos Jivatma, nós viemos cumprir karma. Eles não, eles vieram dar misericórdia para nós, né? Então, a alma que atinge esse plano do Bhagavan, ela nunca mais volta para cá, para o mundo material. E a maioria está lá. E como disse Lachara Maharaj, por que a gente não consegue entrar lá? Porque se a gente entrar lá, a gente vai perturbar o ambiente. Então a gente está recluso, a aula dele fala assim, a gente está recluso como uma pessoa aqui no mundo material, na Terra, um ser humano, que ele comete um crime. Ele mata alguém, ele rouba alguém, ele faz algo errado, ele vai ser recluso na cadeia, porque ele não pode conviver com a maioria. E nós estamos no mundo material porque a gente não tem condição hoje, atualmente, de viver no mundo transcendental. Nós iríamos lá perturbar o ambiente. E a gente ia lá, por exemplo, se a gente tivesse um corpo masculino lá, porque toda alma é feminina, mas por Lila de Krishna tem corpos masculinos lá, a gente ia querer cobiçar as golpes. A gente ia querer cobiçar Shrimati Radharani, sei lá. Né? Então a gente não está preparado para ir lá. Por isso que a gente não vai lá. Mas Gurudeva fala nas aulas dele que a nossa casa está pronta. Várias vezes ele falou isso, né? A sua casa está pronta e o pagamento não é pagar em 30 anos, financiar pela Caixa Econômica Federal. Né? A nossa casa está pronta, o pagamento é amor puro por Deus, Krishna Prema. Se você atingir Krishna Prema, você vai pagar essa casa e você nunca mais tem que pagar mais nada. E esse mundo não tem trabalho material. Você não vai ter que trabalhar para comer. Tudo lá existe. O único serviço nosso, a única função nossa lá é servir Deus. Conjuntamente para o melhor para Deus. Então esse é o mundo superior, né, que Krishna fala aí para Arjuna. Né? É muito claro isso. Esse é o local superior. Krishna pessoa. Né? Pode comentar. É isso aí. Não. Eu não tenho nada para comentar. Mas tem muitas linhas Mayavadis, né, Raskananda? Tem. E eles são muito fortes, né? Fortes em termos de convencer as pessoas, né? Srila Govinda Maharaj fala, não fique junto, não tenha associação com Mayavadi, porque a chance dele te convencer é muito grande. A primeira frase, se eu não me engano, o primeiro verso do Srimad Bhagavatam diz respeito a que esse Siddhanta deve ser ouvido por pessoas que já venceram um defeito fundamental, como os cristãos chamariam um pecado capital, que é a inveja. Então, me parece que uma das coisas que os Vaishnavas nos apontam é que a nossa finitude, nós somos infinitesimais. Não há qualquer possibilidade de nos tornarmos o portador de todas as potências, a causa de todas as causas, o objetivo de todos os objetivos, o objeto absoluto, o sujeito absoluto, o desfrutador absoluto. Parece ser
esse é o obstáculo que o ocidental decidiu não ultrapassar para poder ter uma espiritualidade. Então, a espiritualidade impersonalista parece ser mais atraente. Embora eu não acredite que os impersonalistas necessariamente apresentem essa promessa, ela é mais facilmente confundida com a promessa impersonalista do que no caso do Vaishnavismo. Disso está descartado logo de início. Né? Você nunca vai se tornar o desfrutador absoluto, a causa de todas as causas, o objeto supremo. Isso nunca foi uma possibilidade. Embora a misericórdia de Deus seja tão grande que Ele possa permitir que vocês partilhe do Shakti dele, adquira algum posto como semideus, e como semideus seja eventualmente idolatrado por alguém. Entretanto, isso é visto pelos Vaishnavas como uma posição extremamente desfavorável. Logo, vencer a inveja de Deus, a inveja do objeto absoluto, do sujeito absoluto, é necessário. Então, a nossa posição frente a Deus é de escravo. Escravo não no sentido de ser chicoteado ou obrigado a fazer coisas que nós não queremos. De sofrimento, né? De sofrimento. Então, a palavra dasa é a primeira que deve ser, não sei se é a primeira, né? Mas uma das primeiras, ou pelo menos uma muito importante, que deve ser compreendida pelo devoto. É a parte mais importante dos nossos nomes, né? Quando nós somos iniciados, geralmente são dados nomes para nós e a gente se distrai, né? Da Mudara, Rasikananda, e o que quer que seja. Mas a parte mais importante é da Mudara Das, Rasikananda Das. E não é só... Ou Dasi, né? Oi? Ou Dasi para mulher. Ou Dasi, é isso. Radhika Devi Dasi, Namoi Devi Dasi. Ou seja, é necessário que mais importante do que compreender o que o primeiro nome significa, é compreender o que o nosso segundo nome significa. Então, é servo, é escravo, é devoto, o que isso vai implicar na nossa vida a partir de agora e na nossa visão de nós mesmos. Porque a meta última que nós temos na vida vai regular tudo mais o que acontece na nossa vida. Para onde você quer chegar, regula como você compreende o que está acontecendo agora com você, o que você deve fazer, o que você não deve fazer e como você deve se portar. E a meta última para um dasa é desenvolver amor pelo Senhor Supremo, que é a realidade absoluta. Para desenvolver amor pela realidade absoluta, que é o seu Senhor, e dessa forma se aproximar dele, ou dela. Acho que é isso. É amor puro por Deus, incondicional, que Krishna fala para Arjuna, né? Você tem que pensar em mim e me servir incondicionalmente, né? Krishna gosta de exclusividade, né? Gurudeva fala, Krishna gosta de exclusividade, ele não divide. Krishna é autocrata. E a gente, que você começou a falar, a gente não quer admitir que ele manda. A gente sempre acha que a gente manda na nossa vida, né? Eu controlo, a gente não controla nada, na verdade, né? Então, eu controlo minha vida, a gente não controla, como disse Lachara Maharaj, nem o que a gente vai comer. Nem o que a gente vai comer, e nem a quantidade que a gente come, a gente não consegue controlar, né? É uma linha reta, né? Que ele fala, boca, estômago e genitais, né? Nós não controlamos isso, né? Então ele fala que nós temos os impulsos, né? São 6 impulsos. A gente canta isso daí na canção que cantamos agora para os Vaishnavas, né? O primeiro impulso é o impulso de você falar demais.
quando é dito falar demais, não é falar harikatá demais, é falar bobagem, é falar fofoca, né? A gente não consegue, prajalpa, a gente não consegue controlar o que a gente fala. E aí quando você falou, aí você fala, nossa, me arrependi, não devia ter falado aquilo, né? Então a gente não controla. Outra coisa que a gente não controla é a nossa ira, né? A gente não controla o impulso que a gente tem da ira, a gente não controla. O outro impulso é controlar a mente. A nossa mente, ela está o tempo todo pensando e pensando bobagem e dominando a gente. O outro impulso é justamente da boca, do paladar. A gente não controla o paladar. O outro impulso a gente não controla o quanto vai comer. E o outro impulso a gente não controla os genitais. E aí Srilacharya Maharaj fala, um guru genuíno, um acharya, ele tem que controlar esses 6 impulsos. Ele controla perfeitamente esses 6 impulsos. E nós não controlamos. Então a gente acha que a gente é o autocrata, como falou Raskananda, né? A gente quer ser Deus, mas ninguém é Deus. Nunca ninguém vai ser Deus. Né? E Rupa Goswami fala, Deus tem 64 qualidades. Krishna é o único que tem 64 qualidades. Isso está no Bhaktarasamrita Sindhu, né? E os avatares de Krishna têm 60 qualidades, com exceção do Senhor Balarama, que tem 62, né? E Nityananda Prabhu. Os outros têm 60 qualidades. O semideus, que nem você falou, o semideus tem 55 qualidades. E o ser humano tem 50 qualidades que Deus tem. Mas a quantidade de cada qualidade é ínfima. O ser humano se acha bonito, ele não é nada perto da beleza de Deus. O ser humano se acha inteligente, ele não é nada perto da inteligência de Deus, né? Então nós temos 50 qualidades sim de Deus, mas é uma porção minúscula da quantidade de cada qualidade. Então a gente nunca vai ser Deus. E o Mayavadi acha que sim. Né? O Mayavadi acha que sim, que ele é Deus. Ele está aqui iludido por Maya, mas quando ele sair daqui da ilusão de Maya, por isso que ele quer se liberar. Ele quer se liberar da ilusão de Maya e ir para o Brahma Jyoti, né? Ou para o Brahma Loka. Ele não vai ser Deus lá. Ele vai se fundir sim na energia de Deus, mas ele nunca vai ser o Bhagavan. E eles têm essa ilusão. E tem muita gente, né? Você vê as escolas Mayavadi, mesmo aqui no Ocidente, né? São gigantes. Tem muita gente. Porque a pessoa fala, não, é muito melhor na concepção da pessoa ela mandar do que alguém mandar nela. Né? É o que você falou, né? Então, e os gurus estão falando isso para a gente o tempo todo. Nós somos escravos, como você falou, né? E a alma, isso é uma das doenças, né? Srilacharya Maharaj também, eu li uma aula dele esses dias aqui no programa, que ele fala das doenças que a alma tem, né? Uma das doenças é a ignorância, de a gente não saber o que Krishna quer, não conhecer Krishna, não conhecer a consciência de Krishna. A outra doença é a gente se identificar de forma errada. Então, qual a identificação nossa? Nós somos servos eternos de Deus, mas o servo, como o Raskananda falou, é o escravo. A tradução servo de das, ou dasi, não é correta, é escravo. Né? Então, mas a escravidão a Deus vai dar a maior felicidade que existe no mundo. Não é diferente, por exemplo, da escravidão do negro, mas não é só negro que tem escravidão, né? Hoje tem escravidão do branco, do asiático, também do amarelo, mas ninguém fala. Mas essa escravidão ninguém quer, mas a escravidão a Deus é a bem-aventurança, a Nanda. É a única coisa que vai trazer felicidade plena para nós é a escravidão a Deus. E pode ser nessa vida aqui. Srilacharya Maharaj falou também, Vrindavana não é um local, Vrindavana é o estado de consciência. Então, por isso que Srila Siddhartha Maharaj falou para Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada, quando ele estava no Ocidente, Srila Siddhartha Maharaj falou, você está em Vrindavana, porque onde você estiver é Vrindavana. É o estado de consciência. Então, a gente pode ter esse estado de consciência aqui na Terra, no corpo humano. Mas é raro, claro. Né? E Srilacharya Maharaj gosta muito de citar também um verso, que ele fala assim, de 10 milhões de karmis, de trabalhadores frutivos, 10 milhões, um é uma pessoa sábia. De 10 milhões de karmis de trabalhador frutivo, um é uma pessoa sábia. De 10 milhões de sábio, um vai se libertar do mundo material. E de 10 milhões de almas libertas do mundo material, um é devoto de Krishna. Então, esse verso aí, eu não lembro quem escreveu, enfim, mas, né, e nem como se fala em Bengali,
Mas o verso é esse. Então, veja só, de 10 milhões de pessoas liberadas, o Mayavadi, vai se tornar devoto de Krishna. Porque nós não somos devotos de Krishna. Nós somos aspirantes a devoto. Nós não somos discípulos, nós somos aspirantes a discípulo. Silacharya Maharaj falou, para ser um discípulo, você tem que seguir tudo que o Guru orientou. E nós não somos, nós não seguimos tudo. E aí ele fala também, é uma aula que ele fala sobre Guru, ele fala, antes de você querer ser um Guru, você tem que ser um discípulo adequado. Né? Um discípulo adequado. Então, para se tornar um Guru, você tem que ser um discípulo, você seguir tudo que o teu Guru falou. Estamos falando de Guru genuíno, claro, né? Então é muito claro isso, né? Krishna deixa claro aí no Bhagavad Gita, o capítulo 12, né? É Bhakti Yoga, que a Bhakti Yoga é suprema. Ele vai falar mais para frente, né? De todas as yogas, a Bhakti Yoga é suprema. Acho que é isso, mais ou menos, né? A gente continua a leitura? Sim? Que horas são? Ah, tem meia hora ainda de aula. A gente vai até às 8 horas. Isso. Então vamos para o verso 5 do capítulo 12. Verso 5 diz o seguinte: as pessoas cujas mentes estão apegadas ao Brahman impessoal devem submeter-se a um esforço maior, pois o caminho para alcançar o Brahman impessoal é difícil para a alma condicionada. Mas aqueles que oferecem todas as suas ações a mim, refugiam-se em mim, com seus corações absortos em pensamentos sobre mim com devoção pura, e que assim me veneram e me adoram ao Partha, eu rapidamente liberto essas almas dedicadas do oceano mortal do sofrimento material. Portanto, fixe sua mente sempre em mim, repouse sua inteligência em mim, chama Sunda. E, enfim, você residirá em mim. Não há dúvida quanto a isto. Ó Dhananjaya, e se você for incapaz de estabelecer firmemente sua mente em mim, tente alcançar-me pela prática de lembrar repetidamente de mim. Se você também não conseguir fazer isso, concentre-se em oferecer suas ações para mim. Você alcançará a perfeição através de ações executadas para mim. E se não puder fazer isso, então tome a decisão de entregar para mim o fruto de suas ações. Uma vez que o conhecimento sobre mim é superior à mera prática, e a meditação em mim é superior ao conhecimento por si só, da meditação surge o desapego de oferecer-me os frutos da ação, ao que se segue a paz. Aquele que está livre do ódio, que é amigável e compassivo com todos, que está livre da possessividade e do ego, que permanece equilibrado diante de circunstâncias felizes e infelizes, que perdoa e que está sempre contente, que é um yogi autocontrolado e resoluto que entregou sua mente e inteligência para mim, tal pessoa é meu devoto e é querido por mim. Então, relendo esses dois versos, 13 e 14. Aquele que está livre do ódio, que é amigável e compassivo com todos, que está livre da possessividade e do ego, que permanece equilibrado diante de circunstâncias felizes e infelizes, que perdoa e que está sempre contente, que é um yogi autocontrolado e resoluto que entregou sua mente e inteligência para mim. Tal pessoa é meu devoto e é querido por mim. Então esses são os sinais que nós buscamos, né? no devoto puro. Equanimidade, né? A gente não fala nos capítulos anteriores, nós temos que ser equânimes, né? Independente do que vão fazer conosco, a gente tem que ser equânime. Se alguém te xingar ou alguém te elogiar, a gente tem que agir da mesma forma. É difícil, claro,
Porque a gente tem ódio, que não falou aí, né? Nós temos ódio, nós temos raiva, a gente tem todas essas más qualidades, né? Que a gente já foi criado com isso e a gente carrega de outras vidas, né? Mas a equanimidade é extremamente importante, né? É extremamente importante. E os gurus são assim. Tem aquela história de Sanatana Goswami, que um hindu, ele queria casar a filha, né? Isso está no Chaitanya Charitamrita. Ele queria casar a filha e ele não tinha dinheiro, era pobre, mas você tem que dar o dote, você tem que pagar a festa, tem uma série de coisas, né, que o pai tem que fazer. E ele não tinha dinheiro, aí falaram assim, vai procurar aquele sábio lá, em tal lugar, em Vrindavan, ele estava na beira do Jamuna, né, Sanatana Goswami. Vai lá procurar aquele sábio e ele vai te dar algo que é muito valioso. E aí ele foi lá, achou o Sanatana Goswami lá, cantando a Japamala, né, ele olhou assim e pensou, como que esse homem tem algo tão valioso, né? E aí ele foi lá e ele falou para ele, olha, eu vou casar minha filha, não tenho dinheiro e tal, me falaram que você que vai resolver meu problema. Aí Sanatana Goswami falou assim, tem uma pedra de toque, né, em tal lugar, né, explicou lá, do lado do arbusto, enfim, né, explicou o local, pedra de toque, tudo que encosta vira ouro, né? E eles falam de pedra, como que é também que eles usam? É alquimista, né? Tem um outro termo, enfim, era pedra de toque. E aí ele foi lá e não achou. Ele não achou. Aí ele voltou, o Sanatana Goswami falou, não, vamos lá, eu te mostro. Aí chegou lá, estava lá a pedra, né? E aí ele pegou e foi embora, Sanatana voltou para o local dele. E aí, depois que ele andou um tempo, essa pessoa pegou e pensou assim, poxa, mas ele me deu isso, que é tão valioso, não tem nada mais valioso que isso material, né? Imagina você tocar, tudo que você toca vira ouro, né? E aí ele pensou, falou, ele tem algo mais valioso, eu vou voltar lá e vou ver o que é mais valioso que isso. O que é mais valioso do que uma pedra de toque? E aí ele voltou lá e Sanatana Goswami começou a pregar para ele, falar Harikata, e ele se tornou um discípulo, e Sanatana Goswami deu a Japamala e iniciou ele. Então, a iniciação, né, o santo nome é superior a tudo, é a coisa mais elevada que tem, né? Então, a gente tem que... nós já temos isso, nós já temos o santo nome, nós já temos o santo nome dos devotos puros que estão aqui ao meu lado, né? O pessoal da live está vendo aqui os devotos puros, gurus genuínos. Então, a gente tem que praticar o que eles falam e algum dia, se a gente praticar corretamente, a gente vai ser equânime. Não sei se é nessa vida, mas em alguma vida nós, alma, vamos ser equânimes, né? E sem ser equânime, não tem como você servir o guru. O guru castiga, como disse Sivacharya Maharaj, o guru dá uma castigada de vez em quando, a maioria não aceita. Né? A gente é muito arrogante, a gente tem muito ego, a gente não aceita a orientação do guru, o guru fala, faça isso, a gente vai e faz o oposto. Né? Então, a gente tem que ter essas qualidades que o Raskananda leu aí, para a gente chegar algum dia a ter Krishna Prema, amor puro por Deus, que é a meta última da vida para Ayodhya, né? Então, não tem como. Esse capítulo do Bhagavad Gita, o 12, é o mais importante, claro. E eu vejo a maioria das pessoas que leem o Gita, nunca leem esse capítulo. Fica todo mundo na Jnana Yoga, fica todo mundo na Karma Yoga, fica todo mundo na mistura, né? Karma Misa Bhakti, Jnana Misa Bhakti, a meditação. Mas esse é o mais importante do Gita, né? Esse daí é o nosso caminho, é Bhakti Yoga. O nosso caminho não é nenhum outro, é Bhakti Yoga. Ele fala aqui, nos versos anteriores, verso 8, portanto, fixe sua mente sempre em mim, repouse sua inteligência em mim, chama Sundara, enfim você residirá em mim, não há dúvida quanto a isso. Então fica claro que a prática é repousar a inteligência em Deus e fixar sua mente nele. E a forma mais fácil de fazer isso é cantando a japa, né? Cantando o mantra. De meditar, né? Mas hoje mesmo eu li a aula de Acharya Maharaj, ele falando, né? A gente não canta o santo nome, a gente canta as palavras com ofensas, né? E a única forma de não cometer as ofensas ao santo nome é seva. O seva vai limpar a nossa alma e algum dia nós vamos cantar o santo nome, né? E como o Krishna fala aí nesses versos que você leu aqui agora,
né, não esse último, mas os anteriores, ele fala assim, se você não consegue me servir, se você não consegue oferecer algo para mim, então ofereça o fruto das suas ações a mim. Sim. O que ele quer dizer com isso? A ação nossa, da maioria, pelo menos, o tempo todo, o que é? Trabalho mundano. E qual que é o fruto do trabalho mundano? Dinheiro. Né? O fruto do trabalho mundano é dinheiro, do karma é dinheiro. Então, ofereço o dinheiro para Krishna. Como que você vai oferecer o dinheiro para Krishna? Doando para a missão, doando para o guru, trazendo uma flor para Deus, trazendo boga para Deus, enfim, né? Então, a forma de você, se você não consegue servir Deus da forma que é o correto, né, fazer as ações somente para Ele, então pelo menos dê o fruto das tuas ações materiais para Ele. Né? E Silachara Maharaj deu uma aula também falando sobre isso. Há muito tempo atrás, ele estava falando com os devotos da Austrália. E ele falou, você trabalha 8 horas por dia. Isso aí acho que é meio mundial, né? Trabalha 8 horas no padrão. Ninguém trabalha só 8, né? Mas no padrão são 8 horas. Ele fala, então, se você pegar 7 partes do teu trabalho, né? 7 partes, divide o teu salário em 8. Você pega 7 partes para você e uma para Krishna, não tá bom? Silachara Maharaj fala, não tá bom? Se você divide por 8 e você pega uma parte para Krishna e 7 para você e tua família, não é isso que Rupa Goswami fez e Sanatana Goswami, mas a Acharya Maharaj está falando, é 1 para 8, é 1 para 7, né? 1 para você, 7 para você, 1 para Deus. Se você, vamos dar um exemplo prático, se a pessoa ganha 8 mil reais por mês, ela dá 1.000 para Deus e 7 para ela, mas ninguém faz isso. Se a pessoa ganha 4, tem, sei lá, a população hoje, se ganha 4, você tem que dar 500 para Deus. E fica com 3.500 para você. Mas ninguém faz isso. Então, esse é o grande problema. Todo mundo não, mas muita gente lê o Gita todo dia, mas não segue o que está falando no Gita. Não estou falando em rendição total, como o Krishna fala, né? Abandone tudo, abandone todo o dharma social e religioso e renda-se a mim, né? A gente está falando em termos de serviço. Dá 7, fica com 7, dá 1. O fruto da tua ação, você trabalha tantas horas por dia, dá uma parte para Deus e 7 fica com você. Então, Silachara Maharaj deu essa aula muito tempo atrás, né? Muito tempo. E também, Srila Siddhar Maharaj tem um livro da missão, que eu não lembro agora qual é que nós lemos aqui, e Srila Govinda Maharaj falou que uma das coisas principais que Srila Siddhar Maharaj falava era, todo mundo tem que dar algo para o templo principal. O Mula Mati, Mula é o principal, né? Todo mundo tem que dar algo para o Mula Mati, fazer uma doação para o Mula Mati. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando, o fundador da nossa missão, né? E a gente não faz isso. Então é difícil a gente chegar nesse estágio que Krishna está falando, se a gente não segue o que ele fala. Né? Eu sou de Gora, isso está no Sivisi Prema Vivarta, né? Eu sou de Gora, todo mundo fala, né? Gora é Mahaprabhu. Mas você não segue o que Mahaprabhu falou. Isso Silachara Maharaj fala. Então, Gora vai te castigar, seu ladrão. Esse é o verso do Sri Prema Vivarta, né? É um livro que a gente tem que ler, todo devoto tem que ler, Silachara Maharaj falou, mas infelizmente ainda não temos esse livro em português. Veja só como são as coisas. A gente não faz o que o Guru falou. A gente não segue a instrução do Guru, a gente segue a nossa mente. E a nossa mente sempre está perturbada. Né? Sempre a mente está pulando de um lado para o outro, então a gente não segue o que ele fala, é muito difícil a gente atingir a equanimidade, né? O amor puro. Nem Bhava a gente não vai seguir, não vai chegar. Bhava é um dos processos, etapas devocionais, Bhava é antes de Prema. Né? Nem Bhava, nem aquele carinho, aquela afeição a gente não tem por Guru nem por Krishna, né? Então é muito difícil realmente, se não tiver o serviço por trás, e o serviço é coletivo, a prática é coletiva, o caminho é individual, mas a prática é coletiva, né? Que nem hoje o Raskananda está aqui, então a gente está fazendo prática coletiva hoje. Cantamos juntos, agora estamos lendo, ele está lendo o Gita, a gente está falando Harikata, escutando o Harikata, é coletivo, não é sozinho. O caminho não é individual. Aquele que está fazendo o caminho individual, ele está enganando Deus. Isso é Silachara Maharaj falando também. Isso trapaça com Deus.
A gente acha que a gente em casa faz sozinho. Você faz sozinho, mas não é o caminho correto. Tem que ter sadhusanga, pelo menos no fim de semana. Silachara Maharaj diz, né? Então, eu estou feliz hoje que o Uraskana está aqui, e os devotos também que estão aqui assistindo, né? Quem está assistindo aqui também, está feliz com a presença dele, e a gente tem que se unir, porque um graveto é fácil quebrar, mas um fecho de graveto é muito difícil. Então, a gente tem que se unir. É isso aí. Vamos terminar de ler o capítulo? Deixa eu ver que horas são aqui. Pode ler. Vou só terminar, falta só 5 versos. 6 versos. Verso 15. Aquele que não perturba ninguém e que não é perturbado por ninguém, que está livre da euforia, da ira, do medo e da tristeza, é querido por mim. Aquele que está livre das expectativas, que é puro de coração, capaz, imparcial, destemido, e que renuncia a todos os empreendimentos egoístas, este é meu devoto e é querido por mim. Aquele que não se exalta, nem se ressente, que não lamenta nem anseia, pois renunciou tanto aos esforços auspiciosos como aos inauspiciosos, e que é dotado de devoção, é querido por mim. A pessoa que vê com igualdade um inimigo e um amigo, que permanece equilibrada na honra e na desonra, na presença do frio, do calor, do prazer ou da dor, que abandonou todo o apego, que considera a injustiça e o elogio como iguais, que é contemplativo, que está satisfeito em todas as circunstâncias, que não se apega ao conforto do lar, cuja mente é pacífica e que está dotado de devoção. Tal pessoa é querida por mim. Aqueles devotos fiéis que, conhecendo-me como a meta suprema da vida, de todo o coração seguem o caminho nectário que eu descrevi, são muito queridos por mim. Fim do capítulo 12, o caminho da devoção. Conversa de Shri Krishna e Arjuna, no Srimad Bhagavad Gita Upanishad, escritura yoga do conhecimento transcendental, do Bhishma Parva, do Shri Mahabharata, a escritura sagrada, revelada por Srila Vyasadeva em 100.000 versos. Já. Realmente é meio desanimador, né? Quando você lê isso. Então, né, se você pensar, Krishna fala, é querido por mim, e nós não temos nenhuma qualidade dessa. E, afim, um pouquinho nós temos, né? Aí você fala, poxa, eu não sou querido por Krishna, né? Mas a gente tem um pouquinho, na verdade, um pouquinho de cada, né? Mas quanto mais a gente limpa a alma, mais a Minaya descende, né? A verdade. E a verdade descendendo, a gente vai compreender tudo isso, né? Então, mas não é fácil, por isso que um devoto, aquele verso de Silachara, 10 milhões de carnes, um sábio, 10 milhões de sábio, um liberado, 10 milhões de liberado, um querido por Krishna, um devoto de Krishna, né? Então, se você fizer essa conta aí, sei lá, um com 10 zeros ou mais, né? É um negócio bem, bem distante, né? Mas a gente pode, ele está falando, a gente pode chegar lá. O Guru Deva fala, Silachara Maharaj fala, nessa vida. O Guru Deva falou, para que esperar para a próxima? Uma vez o devoto falou, Guru Deva, nada é perdido, né? Nenhum sukriti que você ganha é perdido. Tudo que você faz devocionalmente, sob a guia do Guru, você acumula. Ele falou, nossa, Guru Deva, então tá bom, né? Na próxima vida eu já vou estar com mais sukriti. O Guru Deva falou, para que esperar a próxima? Né? Vamos tentar então em Sharanagati nessa, vamos sair, vamos atingir amor puro por Deus nessa, para que esperar a próxima, né? Então a gente tem a chance de chegar nessa vida, sim, mas depende de nós somente, né? Sim. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai? Yes. Página 60.
Cantar? Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Srimadhusudaram. Gopala Govindaram Srimadhusudaram. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Vandana. Jai Gosai Kori Charana Vandana. Jaha Hoite Vinana Zavishta Purana. Jaya Hote Vinana Zavishta Purana. Jai Gosai Jara Munitan Pradasa. Jai Gosai Jara Munitan Pradasa. Tasabara Padare Nukura Panchagrasa. Jasabara Padare Nukura Panchagrasa. Kandera Charana Sevi Bhakta Sanivasa. Kandera Charana Sevi Bhakta Sanivasa. Janame Janame More Avilasa. Janame Janame Murari Adivasa. Jai Gosai Jave Braje Koilabasa. Jai Gosai Jave Braje Koilabasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasa. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pade Bhajai Amanda. Shri Guru Vaishnava Pade Bhajai Amanda. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kore Asa. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kore Asa. Hari Nam Sankirtan Kohe Nartam Nadasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Nartam Nadasa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Vamos ver quem está participando conosco aqui hoje, nesse sábado.
internet está meio lenta hoje, deve estar todo mundo na internet, hoje é sábado à noite. Só um minutinho para abrir aqui quem está conosco. Eu tinha visto já que estava Govinda Morini Devidasi conosco, estava também Madhu Krishna Devidasi, Ishan Krishna Prabhu, ainda não abriu aqui, é quem eu tinha visto que eu reparei. A Ana Purna Devidasi também estava conosco, direto da Noruega. Não está querendo abrir aqui o Facebook. Eu vou olhar direto lá no... Mas lá também não vai dar todo mundo. Vamos tentar mais uma vez, de repente dá certo aqui. Ah, agora abriu. Então, vamos ver aqui se faltou alguém que está aqui. Não abriu. Tá, ó, não estou mentindo, está aqui, ó. Agora abriu. Ishan Krishna já tinha falado. Ah, tem a Malini Devidasi também de Araraquara. Eu vou olhar aqui no outro aparelho, porque às vezes outro aparelho tem mais gente que nesse não aparece. Dando a para todos, uma boa noite. Até o programa da manhã. Amanhã, domingo, às 7 horas da manhã, com uma Mangalwara. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Madhu Krishna eu já falei. Temos aqui também Ed assistindo conosco. A Rosana Koch também conosco aqui. A Govinda Devidasi, eu já falei. E Ishan Krishna Prabhu. Então, uma boa noite a todos.